Bom dia, a graça e a paz de Deus sejam com todos vós. Hoje é 15 de maio de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso. Vamos encher a nossa alma de alimento, Encher a nossa alma de alimento em nome de Jesus. Irmãos, a falta de oração, a falta de jejum é como impotência para nosso espírito. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar para alimentar o nosso espírito. Vocês estão entendendo? Por isso a gente faz esse estudozinho de manhã aqui. Ele é pequenininho, mas é bom para a nossa alma, para nós ir para a guerra, para trabalhar, para todas as coisas que nós formos fazer hoje, estarmos alimentados com a palavra do Senhor. A gente alimenta o corpo, com um cafezinho, com um pãozinho e tal, mas aqui a gente alimenta a alma, para a honra e para a glória do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E o texto base se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, do verso 14 ao 27, onde a palavra de Deus nos diz assim, desta forma e desta maneira. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Aleluia. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse-lhe, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, essa frase é muito linda, preste atenção aí. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo, irmão. Não é meio, não é um pedaço. Tudo é possível ao que crê. Mas o verso antes diz assim, ó, se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode mudar a sua situação, se a sua situação não está legal, se a sua empresa, vamos partir para esse lado, se a sua empresa está falindo, você pode reverter o processo, porque tudo é possível ao que crê. Temos que orar, jejuar, buscar e pedir de Deus que Deus possa te dar uma visão do que tem que ser feito. Porque Deus, na realidade, Ele quer o nosso bem, irmão. Ele tem milhões, bilhões de bênçãos para nos dar. Mas o que impede a bênção de chegar até nós é a nossa incredulidade. Mas tudo é possível ao que crê. Não importa a tua situação, se teu casamento está despedaçado, se teu filho tá fazendo coisas que te desagrada, Tudo é possível, se você crer. Tudo é possível. Se pode crer, tudo é possível. Vamos orar, jejuar, buscar para Deus reverter esse processo. Cabe a nós, irmão, a eu, a você, estarmos orando, estarmos jejuando, estarmos buscando ao Senhor. Temos que confiar nele, irmão. Nós não temos mais para onde ir. Olha o mundo como que está. A agenda global da ONU é que de 2021, finalzinho de 2021, 2022 até 2030, alguma coisa, é uma única moeda, é um único governo mundial. Está sendo implantado já. É uma coisa quase sem volta. Você está entendendo?
E agora, pós-pandemia, esse debate vai ficar acirrado. Devemos estar em jejum e oração, vigiando, porque Jesus está voltando. Devemos crer nesta palavra. E logo, o verso 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia, glorificado seja Deus. Parece até que eu estou vendo essa cena acontecendo, a multidão toda incrédula, família incrédula, né? Mas um se levantou e falou: eu creio. Então, se na tua família, no teu comércio, na tua situação que tu se encontra, levante-se e creia, em nome de Jesus. Levante-se e creia. E o estudozinho do manancial está falando assim, ó. Quando um pai levou seu filho possesso por um espírito maligno, os discípulos não puderam ajudar. O pai do menino procurou-lhes e lhe disse que os discípulos não conseguiram expulsar o menino, o espírito, que atormentava seu filho desde a infância. O pai apela diretamente a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui temos 3 reflexões, né? Se podes alguma coisa, é a primeira. Os discípulos não puderam fazer nada, então o pai apela a Jesus com um pouco de incerteza. Irmãos, reflita. Você crê que Jesus pode mudar a tua situação? Não seja incrédulo, meu irmão, né? A segunda, restava saber se Jesus podia fazer algo. Ele se refere a 2 dimensões da fé. A primeira, crer nele com aquele que pode fazer algo em nosso favor, e crer que a situação pode ser revertida. Parece que o pai, mesmo com uma fé vacilante, possuía essas 2 dimensões, tanto que pedia ajuda, pede a misericórdia de Jesus. Este chama o pai e seu filho lhes dá a bênção da libertação. Imediatamente o pai pede que sua fé seja ampliada, pois compreendeu que ela poderia crescer muito. Foi o resultado daquela experiência que levou o pai a reconhecer Jesus como aquele que pode todas as coisas. Realmente as possibilidades da fé são ilimitadas, tá vendo, irmão? A fé é ilimitada. Mude a tua situação, meu irmão. E terceiro, por fim, os discípulos perguntam por que não puderam expulsar o maligno. Jesus lhes mostra que aquela obra só pode ser feita com jejum e oração. Que essas lições sejam aprendidas por nós. Glorificado seja Deus. Se podes alguma coisa, é a primeira. Os discípulos não puderam fazer nada, então o pai apela a Jesus com um pouco de incerteza. A segunda, restava saber se Jesus podia fazer algo, né? Mas nessa dimensão da fé existem mais 2, que é a A e a B. Crer nele como aquele que pode fazer algo e crer que a situação pode ser revertida. Nós devemos crer, meu irmão. Jesus é o único que pode fazer isso em nossas vidas. Preencher esse vazio, né? Tirar esse maligno que pode estar nos arrodeando aí. Só Cristo pode fazer o milagre. E por fim, os discípulos perguntam por que não puderam expulsar o maligno. Irmão, nós temos que jejuar mais, orar mais, buscar mais, pedir mais fé de Deus, né? Dá-nos fé, Senhor. Preenche o que falta em nós com fé, com amor, com unção, com dedicação à tua palavra, à tua santas escrituras. Queremos viver o que está escrito aqui. Porque muitas das vezes a gente lê, irmão, mas na prática é outra coisa. Mas nós temos que ler e praticar a palavra. Aqui nos ensina a orar, a jejuar, a estar em comunhão com os irmãos, a estar no templo orando. Os apóstolos faziam isso. Eles ficavam no templo ali, em comunhão, na casa dos irmãos. Naquela época, eles se reuniam em casa, em pequenos grupos, não é? Para ali jejuar e orar. Por quê, irmão? Por causa da perseguição.
Mas mesmo assim, em meio à tribulação, eles não deixaram de cultuar, de adorar, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. E tudo era comum entre eles, quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Um socorria o outro, e isso corria entre os irmãos, entre as pessoas, e as pessoas iam agregando cada vez mais pessoas ali. E a igreja crescia, meu irmão. E a igreja crescia. Ó, 2000 anos e pouco de história a respeito do nascimento de Cristo. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Então, estude a história dele, leia, procure, busque aprender a respeito dele, em nome de Jesus. Você vai entender o que eu estou falando. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença, Pai. Hoje é sábado, 15 de maio. Pai, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo o mal que o dia pode trazer, Senhor. Pai, perdoa nossas falhas, Senhor. Cuida de nossas famílias, cuida de nossos amigos, cuida da sua igreja, Senhor. Cuida dos irmãos, meu Pai. Cuida de nós, cuida de nossos filhos, Pai. Cuida de nossos pais. Pai, por tudo eu te agradeço, Senhor. É em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do santo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tenha um ótimo final de semana, meu irmão, minha irmã.